Alguém? Então, uma vez salvos, começamos a praticar as boas obras. E a primeira boa obra que a gente pode praticar é justamente olhar para a cruz, receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entender que o sacrifício dele é perfeito, é completo, e que ele nos criou para realizar boas obras. Deixar as ordenanças, abandonar as ordenanças, olhar para a perfeição que há em Cristo. Hebreus 4:2 diz lá: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, uma das primeiras boas obras que a gente pode praticar é acreditar, é crer, é botar fé nas boas novas do Evangelho de Cristo. Então, partindo desse princípio, isso bem definido também para a gente, que não é por nosso esforço, mas sim pela obra do Calvário, pela obra da cruz de Jesus, a gente começa a ter consciência da nossa natureza adâmica, né? Da nossa natureza pecadora, do pecado que habita em nós. E a partir disso a gente precisa se arrepender. Por isso que o texto diz de arrependimento, né? Das obras. Então, eu trouxe aqui uma definição de arrependimento que diz assim, ó: pesar sincero de algum ato ou omissão, contrição, desistência de alguma coisa feita, pesar por faltas cometidas, mágoa, tristeza por algum ato cometido. E no grego, a palavra é metanoia, que significa mudança de mente. Então, a gente tem que ter a noção, a consciência de que a gente tem essa natureza pecaminosa, né, pecadora, essa natureza adâmica, que o pecado habita em nós, e precisamos nos arrepender. Arrepender do nosso pecado, né, de todos os nossos atos falhos, e entender que o nosso pecado é que nos afasta de Deus, nos afasta do nosso Pai, né? Um exemplo de arrependimento, eu não vou ler o texto todo, mas eu acredito que a maioria aqui conhece o texto, a parábola do filho pródigo. E lá, a parábola do filho pródigo, vocês conhecem a história, ele pede para o seu pai, um dos dois filhos pede para o seu pai a herança, parte dele da herança, né? E ele, o que é atendido, e ele sai para longe, para uma terra distante, e ele gasta, né, todo aquele recurso, toda a sua parte da herança que o seu pai havia lhe dado, gasta de forma, eu diria, irresponsável, né? E chega a um determinado momento que ele está já no fundo do poço, e ele percebe o mau caminho que ele estava percorrendo, e ele se arrepende daquele caminho, e ele decide que ele vai voltar para casa, e ele vai falar para o pai dele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Trata-me como um dos teus empregados. Isso está lá em Lucas 15, 18 e 19. O que esse texto, o que essa parábola traz para a gente de ensinamento aqui, para nós hoje aqui? Ele estava num caminho de pecado, um caminho fora dos propósitos que o seu pai havia, né, preparado para ele ou planejado para ele. E no momento que ele entende isso e que ele percebe isso como pecado, ele muda a direção, ele muda o caminho que ele estava percorrendo. Ele estava indo numa direção, ele percebe o erro, se arrepende do seu pecado e muda a direção, volta no caminho, num outro caminho, um caminho mais correto. Então, o arrependimento, para que ele seja genuíno, ele precisa ter uma mudança de atitude, uma mudança de direção,
uma mudança de rota, né? Deixarmos de ter uma posição de pecado para uma posição de santificação diante de Deus, né? Deixar de ter uma vida desregrada ou algum pecado que insiste em rondar, né? Deixar essa vida de lado, deixar esse caminho de lado e mudar a direção, mudar num caminho de santidade perante Deus, de direção. Então, a gente, essa mudança de direção, não viver mais para nós mesmos, mas a gente passa a viver para Cristo, né? 2 Coríntios 5,15 diz lá: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Cristo, ele morreu por nós. Ele morreu para tirar essa natureza pecaminosa das nossas vidas, né? Para nos dar acesso de novo à presença do Pai. Nada mais justo que a gente também sacrifique a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado, e que a gente crucifique isso, né? E que a nossa vida seja para honrar a Jesus, para glorificar o nome de Jesus e para honrar o seu nome na terra. Então, com o nosso pecado, nós não honramos a Deus, Ele não é glorificado através das nossas vidas. Com o nosso pecado, nós não abençoamos pessoas, não damos um bom testemunho. Então, os nossos pecados, eles dizem muito respeito a essas obras mortas, né? Essas obras mortas. É necessário que nos arrependamos dos nossos pecados diariamente. É necessário que dia após dia nós tenhamos essa consciência e olhamos e passamos a olhar para a cruz de Jesus e entender que o sacrifício dele é que tira o nosso pecado, não as nossas obras, não as nossas ordenanças, né? Não as leis que seguimos, mas sim o sacrifício de Jesus. E aqui tem mais um texto que eu queria compartilhar com vocês. Antes disso, penso aqui, obras mortas são atos que conduzem à morte. Morte é igual a separação. Obras mortas são aquelas que nos separam de Deus. O que nos separa de Deus? Nosso pecado, né? O nosso pecado, ele pode ser, ele deve ser traduzido como obra morta e aquilo que nos separa de Deus e nos conduz à morte. Não há exceção. Todos nós temos essa natureza adâmica, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro texto é Romanos 3:23 e o segundo 5:12. Não há exceção. E aí sim, obras mortas então podem ser definidas por nossas ações que não têm como objetivo honrar a Deus e abençoar outras pessoas. Tem esse texto de Efésios 4:22 a 24, que fala também dessa renovação de mente, dessa mudança na forma de pensar, dessa mudança de direção, né? Deixar o caminho de pecado e viver uma vida santa, né, diante de Deus. Então diz o texto assim, Efésios 4:22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, aqui é um texto bem claro, né, de metanoia, de mudança de pensamento, forma de pensar, nos revestir do novo homem, né? O Tiago falou, o Stachon falou semana passada um pouco sobre a realidade da nova criatura.
Então a gente se revestir desse novo homem e deixar o pecado de lado. O pecado é a nossa principal obra morta. E além disso, a morte, além do pecado que cometemos, também pode ser aquilo que fazemos e que Deus não nos mandou fazer. Qualquer coisa que a gente faça, por nossa própria vontade, né? Ou por nossa própria conta, isso, Deus não nos mandou fazer, dependendo do que for, pode ser uma obra morta, né? Então, se Deus não mandou você fazer, sugiro que não faça. Se Deus não mandou você ir, sugiro que você não vá. Assim por diante. Se Deus não mandou falar, não fale, né? Então, qualquer ação que Deus não nos mandou fazer, e a gente fizer mesmo assim, a gente pode até fazer, mas fazer por nós mesmos, né? Podemos até fazer, mas por nós mesmos e não para conquistar algo ou fazer algum tipo de barganha com Deus, né? Então, qualquer obra que Deus não nos mandou fazer pode ser uma obra morta. Aqui está. Qualquer obra que eu faça por consciência própria ou por ordenança religiosa é morta no sentido de não ter poder algum de alterar meu status de perdido para salvo, ou de pecador para justo. Então, obras mortas, né? Não há nada que eu possa fazer. Obra viva eu falei, vamos repetir, né? Aceitar como suficiente a obra de Jesus. Romanos 3:28 diz lá: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, a nossa obra viva é saber que fomos justificados pela fé na obra de Jesus. Fé viva que é traduzida em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. A fé viva, ela é crer e receber a Jesus e obedecê-lo, né? Obedecer os seus mandamentos. Por exemplo, um mandamento que a gente pode obedecer. E quando a gente fala mandamento, é aquilo que Jesus realmente nos mandou fazer, ou os seus princípios, os seus valores, os seus princípios mesmo estabelecidos na palavra, né? Mas um exemplo de obra viva é a grande comissão, lá de Mateus 28, no finalzinho do Evangelho de Mateus. Lá Jesus dá uma obra bem direta, né? Ele fala: ide e fazei discípulos, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os meus mandamentos. Então, se nós estamos fazendo discípulo, nós estamos realizando, obedecendo um mandamento, né, realizando uma obra que Jesus mandou fazer. Então, e se isso redunda em honra a Deus e abençoa as pessoas, isso provavelmente tem tudo para ser uma obra viva. Como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E aí a gente vai começar a entrar nessa esfera, né, de obras oriundas da fé, né? Uma vez que a gente tem a fé, a gente começa a apresentar obras. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês. Deixa eu ver onde é que está. Eu acho que eu perdi aqui. Ordenança já foi. Então, aqui meio que partindo para o final, quero concluir. Estou dando uma corrida aqui porque eu tenho receio que o tempo vá acabando. Não sei como é que a gente está aí, eu esqueci de marcar, mas a gente já está indo para o final. Ele está marcando ali tempo restante 6 minutos e 45 segundos. Né? Legal. Mas só para a gente concluindo aqui já, obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Então, vem primeiro a fé, né? A
gente crê na obra de Jesus na cruz, a gente se arrepende dos nossos pecados, e a gente começa, a partir daí, produzir boas obras, né? Obras vivas. A fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. Eu quero achar uma anotação que eu fiz, eu não estou achando agora, enfim. Então, a fé ela vem acompanhada das boas obras. Não tem como a gente ser um cristão maduro, um cristão que tem o princípio de arrependimento das obras mortas bem enraizado no nosso entendimento e não termos obras que comprovem isso, né? Então, a gente realiza, por conta da nossa fé na obra de Jesus, na obra suficiente de Jesus, nós realizamos obras, né, que abençoam, que honram a Deus e abençoam pessoas. Eu não anotei aqui, mas eu estou me lembrando agora da história de Abraão e de Isaac, né? Lá no capítulo 22 de Gênesis, se eu não estou enganado. Abraão tinha uma promessa, né? Deus havia prometido para ele que ele seria pai de multidões. E em determinado momento, aí Isaac nasce, em determinado momento, Deus chama Abraão e fala para que ele levasse o seu filho para ser sacrificado, né? E Abraão obedece instantaneamente e pega as coisinhas dele e vai seguindo o caminho para fazer o que Deus havia mandado, né? E aí a gente conhece a história e a gente sabe que acabou que não houve o sacrifício, mas quando Abraão ofereceu seu filho Isaac, ele mostrou com essa obra sua fé verdadeira, né? Sua fé genuína. Ele sabia que Deus havia prometido algo para ele e que uma vez que Deus prometeu, ok, vai acontecer, né? Vai se cumprir. E se Deus no meio do caminho está pedindo algum sacrifício da minha parte, eu vou fazer, porque vai acontecer. De qualquer forma vai acontecer. Então, quero deixar mais um texto aqui para a gente encerrar. E se alguém quiser ir, de repente, falar alguma coisa, comentar alguma coisa, está livre. Fique à vontade. Último texto. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, em algum momento a gente vai chegar no tribunal de Cristo e a gente vai prestar contas das nossas obras, né? Sejam elas boas ou sejam más. Então, em nome de Jesus, que todos nós possamos apresentar obras boas, né? Chegar lá e apresentar boas obras diante de Jesus e Ele se alegrar com as nossas obras. Umas obras livres de pecado, né? Obras que glorificam o nome de Deus, que honram a Deus, obras que olham para o sacrifício de Jesus e não para as nossas próprias habilidades, para os nossos próprios conhecimentos, né? Ou para as ordenanças, para as regras, enfim, mas obras que glorifiquem a Deus. Amém, irmãos? Alguém quer compartilhar algo? Acho que a gente tem 2 minutos e meio, mais ou menos, para a gente poder trocar ideia aí. Fiquem livres, por favor. Lindo, Rada. Obrigado, cara. Eu gostei demais do Fé Genuína sempre produzirá obras vivas, né? É verdade, né? Se não está produzindo obra viva, é sinal que a fé está meio esquisita, é outra coisa. Mas gostei demais. Vamos buscar fé genuína. Obrigado. Legal também sobre a fé confirmar, as obras confirmarem a fé, né? Isso fala muito daquilo que a gente antes produz no espiritual para que então no natural aconteça, né? Se a gente entende espiritualmente, as coisas no natural podem se tornar verdade. Muito bom, precioso. Porque se a gente entender o espiritual, a gente provavelmente a chance da gente produzir obras mortas vão ser sempre menores, vão ser sempre mais escassas, né? Então, bem importante a gente entender o espiritual para agir no natural. Muito bom. Muito bom. É uma fé consumada, né? Você sabe quem você é, você sabe quem Cristo é,
o que ele fez por você. E aí, com esse entendimento, com esse conhecimento, você não tem como, você vai sair realizando obras vivas, né? Vai sair realizando coisas para Deus que vão, né, abençoar pessoas, vão honrar a Deus, vão glorificar o nome de Jesus, né? Então, acho que é a maturidade, né? Você entender que não é pelo seu esforço, não é por cumprir ordenanças, mas é por olhando para Cristo, olhando para a cruz, olhando para Ele que fez todas as coisas, né? Que consumou, que estabeleceu, nos colocou numa nova posição, né? Nos tirou de uma vida de pecado, nos deu uma vida de santo, né? Uma vida no estado de santos, né? Nos justificou, né? Nos tirou a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Glória a Deus, Rada. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem aqui um minutinho. Acho que estamos quase encerrando. Que legal que tem bastante gente aí. Feliz de estar podendo compartilhar um pouco com vocês aí. Amém? Show. Acabou. Nossa, acima. Oi? Super em cima. Aí,